Senhor, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui e espero que cada vídeo que você veja ajude a você, né? Talvez você esteja chegando pela primeira vez, esteja nos vendo, acompanhando, outros estão acompanhando o canal já há algum tempo, e nós gostaríamos de em alguns minutos compartilhar algo com vocês. Nós temos tantos assuntos importantes, mas o assunto que mais nós ouvimos ultimamente, principalmente na última década, é sobre algo que as pessoas dizem que é o mal do século. Eu acredito também que é a depressão, né? E infelizmente temos visto a cada dia mais essa situação, né, destruindo pessoas, famílias, trazendo muitas dificuldades, né? E a depressão, ela nos traz não só a tristeza para quem está passando pela situação, como para aqueles que estão ao seu redor, né? A depressão é um estado prolongado de tristeza, né? Se você começar a pesquisar, você vai ver que é um tempo prolongado de tristeza e desânimo. Infelizmente, pelo menos o último ano, isso talvez tenha evoluído muito. Muitas pessoas entraram nesse funil, que eu posso dizer assim, né? Começa a ter a gente conversa com algumas pessoas e até começa a procurar e encontra que a pessoa vai entrando numa situação que parece que depois não tem volta. E infelizmente muitas pessoas espiritualizam tantas coisas, que acabam taxando que a depressão não estão levando isso como uma doença, mas sim como algo espiritual e algo que é do inimigo. É bem verdade que quando nós estamos com a cabeça não muito preenchida com boas coisas, a gente abre um espaço verdadeiramente para que o inimigo comece a trabalhar, coloque coisas na nossa cabeça que nos vem entristecer, né? Mas Deus, Ele vê tudo e Ele entende você, né? A depressão, a alegria, ela parece perdida, parece que não há mais como você restaurar, ter de volta aquela alegria, aquela paz que você tinha anteriormente. E a depressão, ela tem muitas causas, né? Ela tem, por exemplo, doenças, né? Algumas pessoas entram numa depressão porque recebem um diagnóstico terrível e entram mesmo numa situação que acham que não vão ter nem como lutar contra a doença. Nós vemos pessoas que talvez, se tivessem um pensamento positivo, conseguissem lutar por mais tempo, né? Perdas, alguém perdeu não só o luto, né? Como a perda mesmo de pessoas, de entes queridos, ou uma perda de um relacionamento, ou a perda de algo financeiro, uma empresa que faliu, e isso vai deixando a pessoa deprimida a ponto dela se isolar. E esse é o perigo verdadeiramente da depressão, né? A desilusão, a culpa, sofrimento, isolamento, tudo isso pode causar a depressão, né? E o problema é que é normal nós passarmos por dificuldades, é fato, mas o problema é quando isso se prolonga. Pode durar, na verdade, essa tristeza profunda, ela pode durar um tempo, né? Alguns meses ou até anos, e essa que é o problema, quando ela se prolonga demais. Mas é natural passarmos por isso, estamos na Terra e nós passamos mesmo por dificuldades, mas Deus quer restaurar a sua alegria, né? A depressão não é o fim. Isso aqui eu quero que você entenda nesse momento que você nos ouve aqui. Ela não é o fim. E Deus, Ele nos vê e nos entende. Nós sabemos que homens e mulheres passam por isso, mas as mulheres, elas parecem ter uma incidência maior entre mulheres a depressão. E por quê? Talvez porque nós levemos uma carga muito maior, né? Lógico que os homens, de forma alguma, dizemos que os homens têm uma vida melhor do que as mulheres. Não, eles trabalham, eles precisam ser o provedor da sua família, e muitos têm uma carga muito pesada mesmo, mas nós mulheres, além dos trabalhos de casa, de tudo que fazemos, nós temos que ser a companheira, né, do nosso marido, estar ali ao lado dele, e temos os filhos, né,
que muitas vezes estão passando por problemas, se forem crianças na escola, ou problemas de relacionamento mesmo, jovens que estão, e infelizmente hoje os jovens, por qualquer motivo, eles estão já talvez entrando na depressão mais rápido do que as pessoas adultas mesmo, mas nós como mulheres, nós absorvemos isso, né? Como esponja, absorvemos essas preocupações, essas angústias, e aí vem a chamada depressão. E a nossa alegria, ela some, ela vai embora, né? E a depressão, ela traz um problema muito sério, porque muitas vezes o marido ainda não entende, às vezes a família não observou que a mulher, ou mesmo que o esposo, ou que há um filho, alguém dentro da sua própria casa está nesta situação. E nós temos que estar sempre ligados, sempre informados. E as pessoas por aí falam muitas coisas porque não tem uma boa informação, né? Elas tratam a depressão como uma coisa qualquer, como se você estivesse nesse estado porque você quer, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, olha, fulana está com depressão, mas ela tem uma boa casa, um marido que a ama, filhos que estão estudando, e ela vive numa condição financeira tão boa, como se tudo isso pudesse evitar o estado de depressão, né? Não quer dizer nada disso. Os índices de suicídio em países de primeiro mundo, como Suécia, Suíça, é muito alto, e lá as pessoas vivem uma vida bem melhor, não é? Mas por quê? Porque há um vazio, há uma necessidade de Deus preencher, né? E você diz assim, olha, mas eu conheço alguém que tem Jesus e que está em depressão. Mas é o que eu digo, há muitas causas que isso pode acontecer, que pode trazer a depressão. Por exemplo, uma mãe, quando ela perde um filho, eu acredito, né, como mãe que sou e avó também, que é uma perda irreparável. E essa pessoa precisa de ajuda. A última coisa que uma pessoa em depressão precisa é a crítica, é a palavra que está colocar a pessoa para baixo mesmo. Ela precisa de um incentivo, ela precisa que você estenda a sua mão. E eu vejo que isso é imprescindível. Olhe, Provérbios, no capítulo 18, no versículo 14, diz assim, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então a gente percebe que quem está com depressão, ele tem o espírito abatido, ele está triste, ele está angustiado, é como se ele estivesse num poço onde ele não tem como voltar à superfície. E aí é que entra os amigos, a família, né, a ajuda para essa pessoa. Não crítica, a última coisa que a pessoa que está com essa situação precisa, né? Outros sintomas também da depressão são a perda de motivação. Nós precisamos ter uma motivação para viver, uma motivação para o dia de amanhã, né? Porque as pessoas perdem muitas vezes o outro dia, porque ficam agarradas ao problema de hoje. Infelizmente, essa é a realidade. Pensamentos negativos constantes, né, de que vai morrer, ou de que a preocupação, isso traz a depressão, né? Falta de concentração, a insônia, tudo isso pode piorar o estado de depressão. Mas Deus entende a sua tristeza. Eu quero dizer para você que está passando por esse processo e que está me vendo nesta hora, que Deus, Ele entende você e Ele quer te ajudar a sair dessa situação. E isso já é um motivo para que você possa sorrir e possa dizer, eu tenho esperança, porque Ele está vendo todas as coisas. Deus mandou o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário. Quando Jesus nasceu nesta terra, né, e Ele cresceu, e Ele começou o seu ministério, Jesus passou por momentos de angústia, momentos difíceis. Sim, e principalmente quando estava se aproximando a sua morte na cruz. Ele sabia por qual processo ele iria passar. E diz que ele se entristeceu, sim. Ele suou até gotas de sangue. Quando ele ajoelha e pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, queria dizer naquele momento que Jesus estava muito triste. Mas aí, naquele mesmo instante, ele disse, mas faça-se a tua vontade, porque ele sabia qual o motivo de estar aqui. Então Jesus sabe todas essas coisas. Você não está sozinho. Você pode olhar ao seu redor e até se achar só. Mas Deus, Ele não deixa você sozinho. Ele tem o desejo de fazer com que você saia dessa situação.
A depressão, Deus ele pode restaurar a sua alegria, Ele pode restaurar a sua vontade de viver, os seus sonhos. E é por isso que eu quero dizer para você, não deixe de sonhar. Ah, mas os meus sonhos são tão difíceis de serem realizados. Essa parte é com Deus. Sonhe e entregue nas mãos do Senhor, que com certeza Ele vai fazer o melhor. Então, durante a depressão, parece que Deus está longe, parece que Deus deu as costas, parece que Deus não está lhe vendo, mas pelo contrário, é nesse momento que Ele coloca você em seus braços e diz: tenha calma, filho, eu vou vencer, você vai vencer comigo. Isso é algo que nós não podemos duvidar, né? Mas Deus entende sim que você está se sentindo sozinho. O plano de Deus é para lhe dar esperança e futuro numa vida próspera. Ele tem esse plano. Mas os homens de Deus também já passaram por processos assim. Por exemplo, o Elias, ele sentiu essa tristeza, né? Jeremias sentiu tristeza. Mas esses homens todos, eles foram restaurados, a sua vontade de viver pela mão do Senhor. A depressão, ela pode ser vencida. Como? Lutar contra a depressão não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Leva tempo e Deus sabe disso. Mas Ele quer te ajudar. Primeiro, confie em Deus. Olha, Ele promete que a tristeza vai passar. Mateus 11:28, Ele lhe promete isso. Procure ajuda. Não fique sozinho, não fique guardando para você essa situação. Procure um amigo, procure o pastor, o casal, o pastor e a sua pastora. Procure ajuda profissional. Isso não é pecado. Sentir depressão, sentir tristeza não é pecado, né? Mas você precisa procurar ajuda. Não se isole. Tente fazer algo que traga pessoas ao seu redor. É bem verdade que pessoas em depressão, elas se sentem só, e muitos, mesmo quando elas estão rodeadas de pessoas. Mas se ela se isolar, a situação fica mais difícil, né? Ore, peça ajuda a Deus, abra seu coração, fale com Deus. Orar é você falar com Deus, não é usar de vãs repetições, mas você falar, abrir o seu coração e dizer tudo para Deus, tudo que você está sentindo, né? Mude o seu pensamento. Se obrigue a pensar em coisas melhores, em coisas boas. É uma luta, é constante. E esse trabalho é feito entre você e Deus. A parte de Deus Ele faz, e a sua você quem tem que fazer, né? Trate os sintomas físicos. Como é que você pode tratar esses sintomas, né? Fazer uma academia, você pode sair para correr, enfim. Você pode sim lutar e você vai vencer esse processo difícil que você está passando neste momento. Ou quem sabe alguém da sua família e que você não sabe como ajudar. Coloque esse vídeo para ele ouvir, para ele ver. Quem sabe a gente pode ajudar um pouquinho mais, né? Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que não fique pensando que esse estado é o fim da sua vida. Não. Deus, Ele tem muitas coisas para você. Ele deixou tudo para você viver, mas é necessário que você tome uma atitude, tome uma decisão de lutar, né? Muitas vezes nós nos entregamos a essa situação, mas nós precisamos lutar contra esse mal deste século que é a depressão. Mas Deus tem uma palavra para você, sempre. Que Deus te abençoe.